É uma grande falácia o amor romântico. Entrou, né, na nossa vida a partir do romantismo e trouxe essa aura de que o amor é mágico, desse encantamento, né, da flecha do cupido, e que se eu for flechado, então, né, vou ficar nessa sensação de apaixonamento para sempre. Essa é uma grande mentira. Enquanto a gente estiver aprisionado nessa fantasia, eu diria que é da ordem do impossível a gente construir relações possíveis. Eu acredito que talvez essa seja uma das maiores dificuldades das relações amorosas. É justamente suportar isso que vai morrer para que algo novo possa nascer, né? Então, é suportar morrer a paixão, aquele desejo ardente, né? Para que o vínculo amoroso possa ser construído. Então, ao contrário do que a gente pensa, né? Que o amor ele vai acontecendo naturalmente, não. A primeira coisa, quando a gente conhece alguém, a paixão ela está sempre atravessada por dois mecanismos de defesa, que é a negação e a idealização. Então você nega o outro como ele é e projeta nele o que você quer que ele seja. Então você se apaixona não pelo outro, mas por uma ideia que você faz do outro. Você se apaixona não pelo outro, mas como o outro te faz sentir nesse primeiro momento. Então você idealiza e nega o tempo inteiro. Esses são dois mecanismos de defesa que estão ali intrinsecamente ligados no apaixonamento. Tanto é que na literatura a gente encontra um prazo de validade para a paixão, que pode durar entre 9 a 18 meses. É claro que de acordo com o convívio, a rotina, o nível de apaixonamento, né, a gente pode pensar os níveis de ocitocina, que é o hormônio do apego, do amor, eles começam a baixar e aquilo que era novidade, né, e que dá aquela sensação de, ai meu Deus, quem está apaixonado se sente vivo, né, quer ver o outro, não tem sono, não tem fome. É incrível essa sensação, né? O Freud costumava dizer que a paixão é um estado de imbecilidade, porque é mesmo, você fica imbecil, né? E é químico. Ele é um processo químico. Meu TCC, na minha formação em psicologia lá na Itália, foi sobre o amor e o sistema neurotransmissor. Justamente explicando, né, o que acontece no cérebro diante desse estado de apaixonamento. E o que acontece? Aí você sai desse estado de apaixonamento e cai na rotina. O que a rotina faz? Ela começa a trazer o real sobre o outro. Então, o que o outro é e o que é possível para ele com a tua fantasia. O que acontece com a fantasia, né? Que a gente coloca, projeta no outro. Ela começa a morrer, ela começa a minguar. E o que começa a surgir? O que é o outro. E é aqui que vai entrar a possibilidade de construir um vínculo amoroso. Esse outro não é mais aquele outro que você idealizava. E você também não é mais aquela pessoa que essa pessoa imaginava. À medida que o vínculo vai se estreitando e a rotina vai tomando lugar na relação, exatamente esse movimento começa a acontecer. Então a idealização começa a cair e um começa a lidar com o outro com o que o outro tem, de bom e de ruim. E é aqui que nasce a chance de construir essa relação de amor, né? Será que esse outro, não com o meu ideal sobre ele, mas com o que ele é e com o que é possível para ele, com tudo que ele tem de bom, essa pessoa eu amo, essa pessoa eu quero ficar junta, essa pessoa eu dou conta de viver todos os dias? Então essa é uma das questões, né, tantas que atravessam as relações. A segunda é justamente o desejo. Então, quando o Platão disse que amor, a gente ama aquilo que a gente deseja, né? E na sequência o Freud disse, a gente deseja aquilo que a gente não tem, então a gente chegou à conclusão de que a gente ama aquilo que a gente não tem. E aí o que acontece na relação? Você passa a ter o outro. Qual é o maior desafio das relações de longo prazo? É justamente manter o desejo, manter a libido, manter a eroticidade na relação, porque a rotina, o dia a dia, as funções da rotina de um casal matam a eroticidade. Então, construir uma relação é de fato uma implicação ativa o tempo inteiro, porque se a gente espera que a gente fique apaixonado o resto da vida porque simplesmente essa é a pessoa da sua vida, esquece, porque ninguém vai ficar apaixonado para sempre, né? Eu costumo falar que ano que vem vai fazer 20 anos que eu tô casada. E o que eu aprendi é que a gente se apaixona muitas vezes pela mesma pessoa, numa relação de longo prazo. Só que, como que faz isso? É simplesmente, né, de braços cruzados ali? Não. Uma vez eu ouvi uma coisa de um professor que eu achei muito interessante e eu fiquei muito incomodada com a fala dele, mas era assim, nós somos os únicos responsáveis por nos mantermos felizes, ou seja, realizados numa relação a dois. Então não é o outro, é você o único responsável por estar bem, porque se os dois, né, cada um cuida disso, a coisa funciona, né? Eu tô
implicada, comprometida em ficar bem nessa relação. Isso quer dizer que, se eu cuido de mim, existe a possibilidade de constantemente eu estar me interessando. Você tá, é a mesma coisa do teu parceiro, se ele se cuida, se ele tem uma vida, se ele é interessante, isso vai se renovando, né? Essa paixão, esse enlace. Então não tem jeito, assim, para suportar construir uma vida a dois, a gente vai ter que suportar viver muitas mortes nessa relação. São muitas mortes na mesma relação para que possa se construir um amor. Mas o que acontece é que diante já da primeira frustração ou já nas primeiras grandes frustrações, o que a gente faz? Não é a pessoa certa. Porque se fosse a pessoa certa eu ia ainda estar apaixonada, eu ia ainda estar, né, naquela... Aí a gente vai e troca e começa de novo. Aí quando acaba isso a gente vai e troca de novo. Essas são as relações líquidas, né? Isso que flui, que não tem consistência, que não tem um terreno firme onde esse casal possa caminhar juntos. E isso é construído justamente nessa rotina exaustiva, cansativa, que mata o desejo. Então olha que desafio, para as duas partes, né? Então uma outra coisa que eu aprendi, eu costumo falar, né, que uma relação ela é construída a 4 mãos o tempo inteiro. Precisa ter essa implicação, precisa ter essa vontade, precisa ter esse... É claro que isso não vai estar o tempo inteiro. Tem horas que você tem horas que você não tem, mas entre altos e baixos, se a gente estiver presente, a consciência de que a paixão ela não dura para todo mundo e que a relação é um espaço onde essas duas pessoas, né, tem que estar consciente de que vai dar trabalho, precisa ter ali um depósito de energia, de tempo, de libido, de desejo, de agradar, de querer conquistar, de ver o outro de outras perspectivas, de entender que, de fato, aquele que você casou, começou a namorar, não é o mesmo. Não é, porque ali você idealizou um monte de coisa e negou um monte de outras. Mas se colocar disponível para diante disso que... Quando você enxerga o outro como ele é, com tudo que ele tem, você pode fazer uma pergunta honesta para você, né? Diante desse, eu quero ficar? Existe a possibilidade de eu, né, querer aqui construir um vínculo de amor? Ou não, é impossível, né? Eu queria aquele que eu imaginei que ele fosse. Se ele não é isso, então eu não quero mais, né? Eu ou ela. Então é isso que a gente tem que se dar conta, né? Tirar um pouco da fantasia do amor romântico, porque é uma grande falácia o amor romântico, né? Uma invenção do século XVIII que entrou, né, na nossa vida a partir do romantismo e trouxe essa aura de que o amor é mágico, desse encantamento, né? Da flecha do Cupido e que se eu for flechado, então... né, vou ficar nessa sensação de apaixonamento para sempre. Essa é uma grande mentira. Enquanto a gente estiver aprisionado nessa fantasia, eu diria que é da ordem do impossível a gente construir relações possíveis. Percebe? A gente precisa desconstruir o nosso ideal do amor romântico para conseguir construir uma relação possível, né, diante do que é possível para essas duas pessoas. E eu acho que isso está ficando cada vez mais difícil, porque a gente está vivendo novos tempos, né, de uma nova subjetividade, a subjetividade do eu mereço ser feliz, eu não preciso de ninguém, eu tenho ali uma rede social onde tudo que eu posto as pessoas aplaudem, se alguém confronta alguma coisa que eu falo, eu vou lá e bloqueio aquela pessoa. Talvez essas futuras gerações não tenham nem desenvolvido recursos internos para lidar com o espelhamento que acontece numa relação a dois, o tempo inteiro. O outro é espelho daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente não gosta em nós. E o que a gente faz, ou o que as próximas gerações estão aprendendo a fazer é deletar, bloquear, parar de seguir, tirar da vida. E assim a gente segue de relação em relação. Então é uma questão sim que precisa ser trabalhada, a gente precisa ter consciência, a gente precisa ter uma disponibilidade psíquica e afetiva, coisas que eu não sei se as próximas gerações terão, viu? Mas vamos ver, né? Para isso estão aqui as terapeutas. Se você assistiu esse vídeo e quer ter mais clareza de como construir relações saudáveis com os outros, mas também consigo mesma, né? Me segue aqui ou assiste outro vídeo que está nessa tela para mais conteúdos como esse. Beijo, até mais.